Chegou o dia. Finalmente nossa primeira turistagem real oficial. Desde que a gente chegou aqui na Europa, a gente tem visto restrição atrás de restrição. Mas é claro, as coisas tinham piorado muito desde que a gente saiu daqui, no começo do ano passado. Mas com tanta restrição e sendo levado a sério, eventualmente as coisas tendem a melhorar. E por aqui as coisas melhoraram bastante. E liberaram viagem de turismo. Tá, dentro da nossa própria região de residência. Mas finalmente a gente pode tentar aproveitar um pouco e sair de casa. Dessa vez a gente vai para a cidade de Como, pertinho da divisa com a Suíça. E aproveita um dia de primavera turistando por lá. E é claro, eu levo vocês com a gente, nesse dia bastante atípico fora de casa. Vamos? Dessa vez a gente vai de trem. Em mais ou menos 1 hora a gente chega lá. Como fica na mesma região que Milão, a região da Lombardia. E é por isso que a gente está podendo ir lá visitar. A Itália, como todo mundo deve lembrar, foi uma das que mais sofreu no começo da pandemia. E por isso teve que colocar em prática várias restrições e lockdowns severos durante muitos meses, esperando ver uma melhora na situação. E finalmente essa hora chegou. Com a maior parte do país vendo uma queda drástica no número de infecções, por causa das restrições, desde o final de abril eles estão tentando experimentar como é que é voltar à vida quase normal. E agora veio essa novidade. Já tá podendo viajar desde que seja na região onde você mora. E a gente que estava vivendo de quarentena em quarentena e isolamento social desde o começo da pandemia, resolveu tentar aproveitar um pouco e vir conhecer essa cidade que fica tão pertinho de Milão, por pelo menos um dia. A mais ou menos 50 quilômetros de distância de Milão, Como é uma cidade bem pequena para os parâmetros da gente que é brasileiro, 84 mil habitantes. Mas, ao mesmo tempo, tem uma história registrada gigantesca. Os primeiros assentamentos por aqui são pelo menos da Idade do Bronze, sendo ocupada por uma tribo celta, os Orobi. No século I, a cidade é dominada pelos romanos, e o centro da cidade, que antes era nessas montanhas que rodeiam a região, muda pra cá, por onde a gente tá andando, seguindo as ordens de Júlio César. Na época, a cidade é nomeada Novum Comum e ganha o status de município. Mas é claro, sendo Europa, a cidade passou na mão de vários donos antes de ser o que é hoje, parte da Itália. Mas já já eu conto mais sobre isso. Agora a gente tá chegando na maior atração da cidade, o Lago Como. O Lago Como é um lago de origem glacial, que significa que ele surge de geleiras derretidas há mais de 10 mil anos. Ele é o terceiro maior lago da Itália, atrás do Lago Garda e do Lago Maggiore. Mas também com mais de 400 metros de profundidade, ele é o quinto lago mais profundo da Europa, e o lago mais profundo fora da Noruega. E é lindo, né? Tão lindo que ele foi usado como set de filmagens de filmes como Star Wars, Ataque dos Clones, 12 Homens e Outro Segredo, Cassino Royale e alguns outros. Além de também ter sido cenário de clipes como Cool, da Gwen Stefani, All of Me, do John Legend e Désolé, do Gorillaz. E aqui perto do porto a gente acha um pier. E curioso como a gente resolve dar uma voltinha nele. No fim dele, uma escultura dedicada ao cidadão mais famoso de Como, Alessandro Volta. O físico e químico italiano foi o pioneiro da eletricidade, e é conhecido por ter inventado a bateria elétrica, além de ter descoberto o metano. E se você não está reconhecendo ele pelo nome, talvez reconheça uma unidade de medida que leva o nome dele, a unidade de potencial elétrico, o volt. E inclusive ele é bastante amado pela cidade. Além dessa escultura em homenagem a ele, de 2015, a cidade ainda conta com uma escultura dele e um templo dedicado a ele, que é esse daí que vocês estão vendo. E daqui a gente segue andando pela orla do lago. Como eu ia dizendo, a cidade de Como, da mesma forma que muitas outras cidades pela Europa, pertenceu a vários reinos diferentes. Em 774, a cidade foi rendida pelos francos, que eram conduzidos por Carlos Magno, e se torna um centro de trocas comerciais.
Mas em 1127, perde uma guerra de uma década contra a cidade de Milão. E não muito tempo depois, eles conseguem ver uma vingança. Em 1162, Milão é destruída pelos cidadãos de Como com a ajuda de Federico Barbarossa. Depois disso, Como acabou vivendo as mesmas lutas de Milão. Em 1515, sendo invadida e ocupada pelos franceses, passando a ser território espanhol em 1556 e depois, em 1700, sendo governada pela Áustria. Só em 1859, com a chegada de Giuseppe Garibaldi, a cidade é libertada dos austríacos e se torna parte do Reino da Itália, recém-formado, que era subordinada à Casa de Savoy. E aqui a gente vai chegando na Vila Olmo. Vila, pra gente, é uma cidade bem pequena, tem o sentido de vilarejo, que em italiano é villaggio. Vila por aqui são essas casas de veraneio das elites, desde a época do Império Romano. Essa daqui foi comissionada em 1797 pelo Marquês Innocenzo Odescalchi e era um retiro de verão da aristocracia. Construída na beira do Lago Como, olha essa vista. Ela leva o nome da árvore de olmo, que na época da sua construção tinha sido plantada no meio dos jardins, mas hoje em dia já não existe mais. Em 1924, ela é comprada pelo município de Como e tem como atrações os jardins, que são abertos ao público, e as exibições de arte, dentro da residência. Essa parte é paga, e as reservas agora durante a pandemia têm que ser feitas com antecedência, coisa que a gente não fez. E essas vilas não são só coisa de antigamente não. Muita celebridade tem casa por aqui, na beira do Lago Como. Madonna, Gianni Versace, Ronaldinho, Sylvester Stallone, Lionel Messi e George Clooney. Todos eles têm ou tiveram casas por aqui. Tem até tour para passar perto da casa dos famosos, tipo as tours de Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas olha esse lugar, né? Dá pra entender por que os ricos querem tanto ter uma casa aqui. Mas agora já tá batendo uma fome. Já são quase 3 horas da tarde. Então a gente volta andando pro centro pra procurar alguma coisa pra comer. Inclusive, falando em comida, tem um prato que muita gente conhece no Brasil, mas que é comida típica de inverno daqui. É a polenta. Aqui, feita de uma mistura de farinha de milho e trigo sarraceno, e muitas vezes servida com queijo, carne e até peixe. Mas hoje esse não vai ser o cardápio. A gente veio parar foi no Mystic Burger, uma hamburgueria daqui que serve os tradicionais hambúrgueres americanos, mas com uma carinha italiana. Com as restrições do Covid, até tá podendo comer na rua, mas só se for em lugar aberto. Aqui, os hambúrgueres são feitos com cortes italianos de carne de boi, ou preparações tradicionais de porco e frango. E até tem uma versão vegana, com abobrinha e aquela carne que não é carne. Sabe aquele Beyond Meat? E pelo calor, tudo muito bem acompanhado de uma boa cerveja. E agora, já de barriga cheia, é hora de botar o pé na areia e continuar nossa andança pela cidade. E no caminho a gente encontra uma feirinha. Eu e Fred, como bons brasileiros, a gente quer dar uma olhada. Mas, infelizmente, não é feira de artesanato. É feira de industrializado e importado. Mas, que mal tem, né? Olhar não paga. Então, vamos dar uma passeada. Continuando com as histórias da região, no final da Segunda Guerra, foi por aqui, na costa norte do Lago Como, que Benito Mussolini foi capturado e tomado como prisioneiro, enquanto tentava fugir para a Suíça, país neutro durante a guerra. Suíça essa que em 2010 tentou passar uma proposta de lei que anexaria territórios adjacentes ao país. Um desses territórios era a cidade de Como. Para uma cidadezinha tão pequena, ela é realmente popular, né? Todo mundo quer ser dono dela. Mais pra frente, a gente chega na igreja de San Fedele, construída em 1120. Inclusive, vocês já devem estar reparando o tanto de igreja que tem por aqui. Parece que onde dá pra ter uma igreja, tem. Depois, procurando, só de curiosidade na internet, eu consegui achar pelo menos 22 igrejas grandes e conhecidas aqui pela cidade. Para uma cidade tão pequena, não tá faltando lugar para rezar. E falando em igreja, a gente chega na catedral da cidade, a Duomo, e essa a gente teve que entrar.
Com sua construção começando em 1396, ela é considerada uma das construções mais importantes da região. Descrita como a última catedral gótica construída na Itália, ela só vem a ficar pronta em 1740. E tendo demorado tanto tempo, ela tem características góticas, mas também esculturas renascentistas, um coral talhado no século XVI e um domo feito no estilo rococó, que foi a última parte construída da catedral. E se tem um conceito de catedral que sempre dá certo comigo, é o tal de te fazer se sentir pequeno. Olha o tamanho e a grandiosidade dela. Não tem como a gente não se sentir minúsculo, né? E nem precisa ser cristão para apreciar. Mas a gente precisa continuar o nosso caminho. E reparem como a cidade está cheia. Eu não vou mentir, algumas vezes me dava até um pouco de pânico de estar no meio de tanta gente. Tinha tanto tempo que isso não acontecia que eu mesmo perdi completamente o costume. Principalmente em tempos de pandemia, que a gente tá bem acostumado a não querer chegar perto de ninguém. Mas depois de tanto tempo com tudo fechado, parece que não era só a gente que tava sentindo falta de passar um tempinho fora de casa. Claro, a gente sempre de máscara e sempre de álcool em gel na mão. Parece que tá tudo normal, mas claramente não tá. Mas sabendo que as coisas melhoraram tanto por aqui, a gente se sente um pouco mais seguro para tentar fingir que, pelo menos por um dia, a gente pode ser livre de novo. Mas já tá bom de tanta gente. Vamos para um lugar mais calmo? Já tá me dando agonia todo esse movimento. Vamos para Brunate. E para chegar lá, a gente vai precisar pegar o funicolare. Funicolare? O que é isso? Vocês vão ver. Construído em 1894, originalmente usando motor a vapor, é o melhor jeito e o mais rápido de chegar em Brunate, uma cidade no alto de uma montanha aqui em Como, a 500 metros acima dela. O trem, que tem trechos onde a inclinação chega a 55%, hoje recebe 600 mil pessoas ao ano. E olha a vista do caminho. E depois de 7 minutos de viagem, a gente chega em Brunate, no alto da montanha. Daqui dá para ter uma noção melhor de como que é o caminho do funicolare. Conhecida como a Varanda nos Alpes, a cidade de Brunate tem quase 1.700 habitantes, mas recebe inúmeros visitantes no verão, que vêm aproveitar a vista e a calmaria da cidade no alto da montanha. Tendo registros de assentamentos desde o século VI, a cidade até tentou se tornar independente no meio do século XII, mas volta a ser parte do município de Como, no meio do século XIII. Com a construção de um monastério em 1340, Brunate se torna um retiro religioso, pela sua dificuldade de acesso e pelo isolamento físico da cidadezinha. A cidade só ganha a primeira estrada que ligava ela a Como em 1817, mas no final do século vem o funicolare para resolver de vez o problema. E talvez não seja a cidade mais interessante, com os maiores pontos turísticos, nem com a maior vida noturna por aqui. Mas ninguém pode negar que a vista é tudo. Olha isso! E para quem ficou curioso, o apelido de Varanda dos Alpes é real. Ali, logo do outro lado do lago, já é a Suíça. E essas montanhas são os Alpes. E depois de um dia todo de caminhada, e com uma vista dessas, a gente aproveita para tomar um aperitivo e se despedir de Como do melhor jeito. A gente veio rapidinho, mas a vontade já é de voltar e conhecer mais desse lago e dessa cidade. Mas agora tá na hora de ir embora. Obrigado Como, obrigado Brunate. E mais ainda, muito obrigado às nossas guias de viagem, que vieram com a gente nesse rolê e nos deram todas as dicas possíveis de como aproveitar melhor o dia. Eu mesmo tô torcendo, para que venham muitos outros. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Você chegou até aqui e não vai se inscrever? Eu vou ficando por aqui. E até mais.